Nós vamos refletir sobre alguns princípios bíblicos que falam sobre esse momento tão especial. E o Senhor me concedeu uma palavra a respeito de fundamentos. Então hoje eu vou, creio que mergulhar fundo, em alguns fundamentos da palavra de Deus. E eu convido você a Lucas 6, verso 46 até 49, onde Jesus então conta essa história, falando do insensato e do prudente. Então, convido você então, nesse momento, a ler a palavra do Senhor comigo. Verso 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a corrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. E no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Amém, amados? Ok. Então, o tema dessa mensagem, então, é um lar verdadeiro, baseado então em Lucas capítulo 6 e baseado também em Efésios. E nós vamos discorrer isso, mas antes quero contar uma história que não fala sobre água, mas fala sobre fogo, que é uma outra forma, como Jesus usou parábolas para mostrar fundamentos, para revelar fundamentos. Eu quero usar essa história para nos ajudar também. E conta-se então que uma bela mansão, uma grande mansão, muito bem localizada, ela, por alguma razão, ela foi inteiramente destruída pelo fogo. E os proprietários dessa casa, então, que não se machucaram, conseguiram se salvar, e depois pararam na frente daquela casa, aquela que era uma linda casa, uma bela casa, e eles, como família, pararam, e olharam para as ruínas daquele incêndio que destruiu para sempre coisas tão preciosas, queridas da sua residência. E o chefe daquela casa então, trouxe os seus filhos, a sua esposa, e sobre a proteção forte dos amigos, daqueles conhecidos, dos vizinhos, ok? Que se colocaram ao lado dele, e ele falou isso aos seus filhos, humildemente, grato a Deus. Ele falou o seguinte: nossa família não foi destruída. Porque as memórias daquela casa permaneciam nos seus corações. O que tinham vivido, o que tinham edificado, a forma como tinham edificado, os relacionamentos, os laços de afeto, de carinho. Então, aquele homem, então, depois daquela tragédia, transferiu a sua moradia, comprou uma outra casa, no outro condomínio, em outro lugar, e começou tudo de novo. E a casa foi destruída, mas o lar, a família, estavam intactos. Amados, então, o que eu quero dizer é que uma casa, ela pode ser destruída pelas chamas vorazes de um incêndio, mas um verdadeiro lar, uma família, não. Amém. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Irmãos, é preciso muito mais do que fogo para destruir um verdadeiro lar, uma verdadeira família. Amém, irmãos? Nós podemos falar como Jesus. Não é uma tempestade que vai destruir uma casa que é firmada na rocha.
Agora eu pergunto a você que está presente, o que você tem a dizer às pessoas que você ama? Se você está perto aí da sua esposa, que você possa poder olhar, né, nos olhos dela e refletir sobre isso. O que você tem a dizer para ela ou para os seus filhos? Se essa fosse a sua última chance, o que você faria? Fosse a última vez que você olhasse para ela ou para ele. O que você falaria? Se essa fosse a última chance que estivesse sendo dada a você, eu quero que você faça isso com carinho. Tá? Eu estou pedindo para você, em nome de Jesus, você refletir no que eu estou perguntando. Não faça, né, nenhuma expressão que isso não é com você. Será que você construiria a sua casa em outro terreno? Será que você voltaria atrás em algumas das decisões que você tomou? Será que, se fosse a sua última chance, você reagiria de outra maneira quando você passasse por provações? Será que você só vai se lamentar pelos seus fracassos na vida e jogar a culpa em outros pela sua desgraça, pelos problemas, dificuldades que você tem enfrentado? Ou será que você vai tomar a decisão que Jesus deixou registrada em Lucas, de cavar fundo, para encontrar a base para a construção de uma casa, de um verdadeiro lar? Amém, amém, irmãos? Um lar, uma casa, significa a sua família, seus relacionamentos familiares com esposa, com filhos. Agora eu pergunto, o que é que caracteriza então uma família ou um lar verdadeiro, ou um lar forte? Quando eu falo um verdadeiro lar, eu estou falando de uma família abençoada, eu estou falando de um relacionamento saudável, eu estou dizendo de uma família forte, um lar seguro, eu estou falando de estabilidade nos relacionamentos, eu estou falando de segurança emocional. Um lar seguro, ele não é feito somente por uma casa bem construída. Claro que isso é muito bom. É muito bom você poder dar conforto e poder proporcionar o melhor para os seus filhos, sua família. Ou poder ter uma conta bancária e não se preocupar, né, com as necessidades financeiras que envolve, né, uma família. A demanda que envolve os filhos de manter uma casa. Mas será que uma família forte é somente uma família que tem uma casa bonita ou tem dinheiro no banco? Sim ou não, irmãos? Absolutamente não, pois o segredo de um lar feliz não está baseado nestas coisas, e é descrita pelo apóstolo Paulo. Eu quero que você abra comigo em Efésios 3,17, pode colocar para nós no telão. Paulo diz o segredo de um lar verdadeiro, de uma família verdadeira. Ele diz assim, começa, e assim, pois, habite Cristo, aonde? No vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O contexto de Paulo está falando sobre uma edificação que permanece. E Deus, Ele deve estar entronizado, irmãos, em cada lar, em cada família. O relacionamento seu com a sua esposa precisa estar baseado e alicerçado no amor que é verdadeiro. Naquele amor que procede de Deus. Agora eu pergunto, quando é que Deus habita ou reina em nosso lar? Quando? Jesus Cristo responde esta pergunta por meio
desta figura que nós acabamos de ler. Ele fala assim: o homem prudente é descrito nessa parábola dos dois fundamentos. O homem sábio e o homem tolo. Irmãos, quem aqui não almeja uma família feliz? Todo mundo aqui almeja uma família feliz, não é? Amém. Sim ou não? Hã? Acho que todo casal, quando sonha, ainda ontem, né, sexta-feira, acabamos de fazer mais uma celebração de casamento. Todo casal que planeja uma festa de casamento, uma cerimônia, né, que se noiva, que assume um compromisso, que troca alianças. Irmãos, é tudo tão lindo, é tudo tão maravilhoso, é tudo tão gostoso, né? Mas nenhum casal que eu já fiz casamento e que talvez você conheça, né? Ele entra no casamento falando assim: eu já tenho o meu plano completo para cada tragédia que possa vir a acontecer. Nunca vi isso. Por mais prudente que alguém possa ser, todo casal que planeja o seu relacionamento, o seu casamento, quase nunca se previne das coisas ruins. Entretanto, essas coisas ruins, elas aparecem mesmo sem ser chamadas. E não em poucos casos, irmãos, vem grande destruição. Agora, como se prevenir das tragédias? E eu falo, irmãos, que o percentual de divórcios dentro da igreja e fora é o mesmo. Disputas judiciais por guarda de filhos, ressentimentos por relacionamentos rompidos por uma crise, rejeições e abandonos, culpas pelo que fez e pelo que deixou de fazer na edificação de um lar de amor. Eu pergunto, irmãos, de que maneira podemos ter então um lar verdadeiro, uma família segura, estável e feliz? Jesus deixou, na parábola desses fundamentos, um segredo para nós. Fale comigo assim: um lar, um verdadeiro lar, que é seguro e forte, é alicerçado em Cristo. Pode dizer amém? Concorda com isso? Tá? Então, o primeiro fundamento que eu coloco aqui, né, que o verdadeiro lar, ok? É um lar edificado na rocha. Quem é a rocha, irmãos? Cristo. Maridos, esposas, pais e filhos. De novo eu trago a pergunta: o que vocês falariam agora, um ao outro, se esse fosse o último dia com a sua esposa, com a sua mãe ou com o seu pai? O que você falaria? Será que você falaria de outra forma? Com outro tom de voz? O que você faria? Quando Jesus falou que um homem prudente, ele usou uma raiz da palavra grega, que é o mesmo que é ser sábio, né? A palavra é pronimos, uma coisa parecida com isso, né? Tá? Que é o mesmo que ser sábio na prática. Uma coisa é você ter sabedoria aqui, né? Tem muita gente que tem sabedoria intelectual, mas não tem sabedoria relacional, né? A sabedoria que Jesus está falando do homem prudente é aquele homem que sabe aqui, mas sabe colocar em prática aquilo que está aqui. Amém. É o sábio na prática. Aquela pessoa que é compreensiva, que sabe entender o seu cônjuge, que é sensato, que pensa antes de falar, que pondera as suas palavras. Tiago diz que quem controla a sua língua, né, é mais poderoso que muitos guerreiros.
Quem controla a sua língua tem um grande poder, tem uma grande autoridade, irmãos. A pessoa que é sensato, segundo a raiz dessa palavra aqui, é a pessoa que pondera as suas palavras e os seus atos. Não adianta somente você ficar com a boca fechada, mas o seu corpo, a sua expressão, né, o seu porte físico, as suas atitudes, né, falam o contrário, mesmo você estando de boca fechada. E nós vimos aqui nesse final de semana, quem participou do seminário de casais, que a comunicação, 7% da comunicação só é pela boca. O restante é por aquilo que, a postura, pela sua linguagem corporal. Agora, amados, ser prudente aqui, é não fazer nada às pressas, ou sem refletir antes. Quem aqui gostaria de se tornar uma pessoa assim? Eu peço a Deus, todos os dias, Senhor, eu quero ser uma pessoa assim. Eu gostaria que você pensasse no que eu estou te perguntando. Porque isso vai fazer grande diferença no resultado da sua vida, do seu casamento, dos seus relacionamentos. Se você aceitar um novo emprego, irmão, qual vai ser a tua atitude lá? Se você abrir um novo negócio, se você comprar um bem, se você contrair uma dívida, mesmo que seja para um investimento, irmão, uma pessoa prudente, antes de tudo, ora e planeja. Só constrói no lugar seguro, debaixo da convicção do Espírito Santo. Eu quero que você abra comigo em Romanos 14, verso 17. Esse texto, ele nos apresenta o seguinte, que o reino de Deus, ele é constituído de 3 coisas. Primeiro, ele fala o que o reino de Deus não é. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, que mais? E alegria onde? No Espírito Santo. Eu estou dizendo, irmãos, né, que para você edificar, você tem que entender esses princípios. E eu quero contar uma pequena parábola, né? Como Jesus contou muitas parábolas, eu vou contar uma para você. Um homem próspero, né? Ele tomou uma atitude, ele resolveu vender tudo que tinha. Só que, nessa atitude que ele tomou, né? Ele não conversou com a esposa, não conversou com os filhos, não conversou com ninguém, não tomou conselho, ele simplesmente tomou uma decisão unilateral. E aí que a maioria das pessoas insensatas caem. E esse homem, ele era próspero, todo mundo achava ele legal, ele tinha bons relacionamentos, ele tinha uma bela casa, ele tinha algo que, né, já havia construído um patrimônio, mas de repente ele decidiu vender tudo o que tinha, abandonou a sua família em busca do mais precioso dos diamantes. E a história conta que esse homem então largou filho para trás, mulher para trás, em busca de um sonho. Procurou tanto, mas em vão. E até que um dia ele morreu desiludido, sozinho, sem ninguém para fazer o seu funeral, o seu velório, sem ninguém para chorar, só. Mas o homem que, quando ficou sabendo que aquele homem então tinha o desejo de fazer isso, que comprou a propriedade quando ele vendeu, ouviu falar da história. Puxa, ele vendeu essa propriedade para mim, eu comprei. E agora eu fiquei sabendo que ele é uma pessoa que estava em busca, né, de um veio de diamantes. Era uma pessoa que estava em busca de alcançar um sonho. E nessa história diz que o homem que comprou a propriedade decidiu trabalhar a terra. E começou a arar aquela terra. E começou a preparar aquela terra. E bem atrás daquela linda casa, daquele terreno,
preparando o solo, eles bateram em algo, numa pedra estranha. E quando mandaram avaliar aquela pedra, descobriram que aquela pedra era um carvão de milho. Você sabe que é um carvão milenar, né? Diamante. E aí eles foram cavar mais fundo. E eles descobriram que naquele terreno tinha uma das maiores minas de diamante daquele país. Que aquele homem botou fora, vendeu a preço de banana, comparado ao preço, né? Vendeu sem saber que tinha um tesouro. O tesouro procurado pelo primeiro já pertencia a ele, não era? Mas sabe que ele nunca conheceu, ou ele nunca teve a dimensão do que possuía. E aí eu quero trazer você para esta realidade. Quando você olha para a pessoa que está do seu lado, para a sua esposa, você enxerga um tesouro? Eu enxergo. Você consegue olhar para a pessoa que está do seu lado, a mãe dos seus filhos? Olha para ela e o que você enxerga? Você consegue enxergar um tesouro? Você consegue enxergar alguém especial? Alguém valorosa? Irmãos, é muito importante a gente perceber esse tesouro quando olha para os seus. Será que você consegue enxergar na sua família o seu tesouro de maior valor? Você consegue ver? Eu estou perguntando, irmão, eu quero uma resposta. Você consegue ver isso? Porque é importante você verbalizar, porque infelizmente, irmãos, muitos homens e mulheres, inclusive na igreja, abandonam sua casa, seu casamento, seus filhos, porque não se dedicou a cavar fundo, edificar um lar verdadeiro. Ficou na superficialidade e não enxerga o tesouro que está ali. E por que essas pessoas decidem abandonar mulher, filhos e ir embora atrás de um sonho? Eu respondo para você. Por quê? Porque nunca decidiu cavar fundo. Porque não edificou. Porque foi enganado pelo seu próprio coração. E desistiu do seu maior tesouro. Sabe por quê? Porque não conheceu verdadeiramente quem está do seu lado. Não reconhece ao olhar o valor do diamante que está do seu lado. Que é a sua esposa ou que é o seu marido. E os argumentos que a gente encontra não só no mundo, mas também aqueles que estão na igreja se divorciando, são: eu não aguento mais este homem. Eu não aguento mais essa mulher. Eu não suporto mais essa tortura. E por aí vai, irmãos. A lista de argumentos é enorme para as pessoas justificarem a sua saída, a sua ausência, virar as costas e ir atrás de um pseudo-sonho. Nessa história, o diamante estava onde? No quintal. Estava dentro do quintal. Mas ele decidiu procurar aonde, irmãos? Em outro lugar. Quem já ouviu essa frase aqui, irmão? Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Nenhum. Agora, quando nós olhamos e nos deparamos, né? Jesus falou, você tem que cavar fundo para encontrar um fundamento. Quando Jesus fez referência a isso, né, nós encontramos alguns exemplos em toda a Bíblia, mas eu quero trazer para você um exemplo do Antigo Testamento de Neemias. Neemias capítulo 3, verso 10.
a gente encontra uma história que quando Neemias e os seus amigos trabalhavam na reconstrução dos muros de Jerusalém, algumas pessoas, elas começaram trabalhando na frente das suas próprias casas. Neemias capítulo 3, verso 10. Abre aí. Olha só o que diz esse texto. Eles estavam construindo os muros. Tá? E aí no verso 10 chega aí, né, essa leitura. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, né? Quem quer colocar um nome desse no filho, hein? Arumafe. Arumafezinho, vem cá. Né? Deve ser uma beleza. Né? Tá aí, uma boa dica. Fez os reparos em frente da sua casa. E Atos, filho de Razabinéias, também uma outra sugestão boa, fez os reparos ao seu lado. Então, irmão, a leitura é grande, você pode continuar lendo depois a história de Neemias, que estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E cada um destes homens, né, eles decidiram edificar o muro da cidade, né? Jerusalém representa a presença de Deus, representa a arca da aliança, representa, né, a vida espiritual, ok? Muitas pessoas querem edificar a sua vida espiritual, sabe aonde? Na igreja. São espirituais, né? É igual a quando Jesus lá encontrou a mulher no poço e fez uma pergunta, onde é que nós, né? Ela fez uma pergunta, onde é que nós devemos adorar, né? E muitos irmãos, como aquela mulher, tinham um conceito que adorar e servir e edificar a sua fé se faz no templo ou em Jerusalém. Mas as pessoas se esquecem que a verdadeira espiritualidade começa dentro de casa. Você é o verdadeiro ser que você é ali dentro de casa. Quem você é como marido, quem você é como esposa, quem você é como filho. Na igreja, todo mundo pode ser bom. Na igreja, tudo pode ser lindo. Eu quero ver dentro de casa. Esses homens estavam edificando em frente da sua casa. O que eu quero dizer, irmãos? Que se você quer edificar uma vida espiritual, você tem que começar com fundamento, cavar fundo e construir uma casa na rocha. Porque você pode ser o espiritual, você pode pregar, você pode profetizar, você pode falar todas as línguas, você pode fazer tudo. Mas se o seu lar não tem base, o seu testemunho não existe. Se a sua casa está construída na areia, seu ministério é... Por quê? Porque Jesus falou o seguinte: se você quer, de fato, entrar no caminho de obediência, então eu vou te dar uma referência. Ele faz uma comparação. O homem que constrói na rocha. Irmãos, isso é muito sério porque é ensino de Jesus. E quando a gente vai lá para o Velho Testamento, mesmo naqueles homens que estavam reconstruindo os muros, eles começaram a edificar os muros em frente à sua própria casa. Isso significa o seguinte, irmão: muro também fala de proteção, muro também fala, né, de segurança. Muita gente quer construir, sim, né, até dar conselho para os outros, mas não decide fechar brechas na sua própria casa. Os muros da casa estão caídos, espiritualmente falando. A casa não tem porta, não tem janela, não tem tranca, não tem nada. Será que a sua casa é um bom lugar para você, ou para qualquer pessoa começar a edificar? Você concorda comigo?
Concorda ou não concorda? Amém, irmãos? Porque se todos nós seguíssemos esse exemplo, vá lá para 1 Coríntios capítulo 3, olha o que Paulo está dizendo. Um exemplo maravilhoso. E ele fala assim, ninguém pode, ele começa com uma expressão, porque ele está explicando. Porque ninguém, e aí Paulo coloca assim, não é alguns, ele coloca ninguém, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Então, Cristo é a rocha, e sobre ele nós construímos, sobre Cristo, nós edificamos pelos tijolos das orações respondidas, das novas revelações que Deus nos dá, o nosso lar. Irmãos, edificar é o mesmo que construir. O termo casa, é sinônimo de zoe, é vida. Casa é a mesma raiz da palavra vida. É sinônimo de vida. E também de uma forma ampliada isso, vai ao teu relacionamento familiar, vai para o teu casamento, vai para o relacionamento seu com os seus filhos. Irmãos, o nosso lar, ele precisa ser fundamentado, alicerçado, arraigado ou enraizado em Deus, para resistir, irmãos, às inevitáveis tempestades da vida, que tentam inundar por baixo, pelo lado, por cima. Mas se você está arraigado em Cristo, por dentro, nada se abala. Nada se abala. Irmãos, em outras palavras, os ataques externos jamais poderão destruir a vida ou o lar daqueles que estão em Cristo. Abra comigo lá no Evangelho de João. Vamos para algumas palavras de Jesus. João capítulo 6, verso 37. Olha o que ele diz. Jesus fala assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Amém, amados? Amém. Então, se Jesus não rejeita, se quem vem 100%, com todo o coração, ao Senhor ele não rejeita, construir uma família forte e estável, saiba de uma coisa, irmão, se você quer, quando Jesus falou, que quem quer edificar, uma verdadeira casa, tem que cavar fundo, quem aqui, eu não sei, mas, nunca tive essa experiência de cavar muito fundo, ok? Do ponto de vista natural, nunca peguei uma pá, uma picareta, uma escavadeira e cavei mais de 2 metros, acho que até 1,5 metro eu já fiz isso uma vez, tá? Mas eu sei que esse negócio dá trabalho, sim ou não? Sim. Quem já cavou um buraco aí sabe o que eu estou falando, ok? Então, quando Jesus falou que você tem que cavar fundo, ele estava dizendo o seguinte, não pode ter preguiça. Não adianta olhar e falar, esse negócio vai dar trabalho demais. Já estou até cansado só de pensar. Construir uma família forte, irmãos, estável, um verdadeiro lar é trabalhoso. Demanda o seu tempo, demanda o seu esforço, demanda principalmente muita graça de Deus. Lucas declara que é preciso cavar fundo. E o que é esse cavar fundo, pastor? Eu vou dar algumas dicas para você. Cavar fundo para mim não significa que agora você vai ter que comprar uma picareta, ou um enxadão, ou qualquer outra coisa e chegar na sua casa e falar, o pastor mandou fazer um buraco fundo aqui. Você está entendendo, irmão? Cavar fundo é você olhar no espelho e tomar vergonha em algumas coisas. É você falar, olha,
eu, a partir de hoje, não faço mais essa besteira. Não falo mais desse jeito. Não ajo mais de forma impensada. Não vou ser mais um imprudente. Eu vou romper com os paradigmas. Eu vou abandonar os pecados que eu estou abrindo brecha na porta da minha casa. Eu estou trazendo maldição para o meu lar. Isso é que é cavar fundo, irmão. É você enfrentar seus medos. Talvez enfrentar aquilo que eu acabei de falar, sua preguiça, sua falta de compromisso com a sua família. De você ficar adiando uma semana, um mês, um ano para tratar de um assunto que você sabe que você precisa tratar, mas você não quer mexer porque vai dar trabalho. Lucas 6, 48, 49, que é o texto que nós estamos lendo, eu vou reler para você, né? Olha só o que 48 diz. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Cavar fundo é isso, meu irmão. É você estabelecer, né, os fundamentos de algo que possa ser construído na verdade. Quando veio a inundação, verso 49, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. E no momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, irmãos, isto aqui não é opcional. Cavar fundo é só para quem quer ser espiritual. Não, irmão, cavar fundo é para quem quer viver. Se você não quer um divórcio, e você não quer que a sua família seja destruída, você não pode ser preguiçoso. Você tem que se dedicar a isso. Você tem que colocar isso como uma meta. Você tem que colocar isso na sua agenda. Você tem que colocar isso como prioridade. Você tem que viver esses valores. Você tem que ser a mesma pessoa na igreja e em casa. A sua boca que fala aqui, fala em casa. Não tem, Jesus falou assim, uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A fonte que jorra aqui, uma palavra profética, que faz uma oração bonita, que levanta as mãos e canta, é a mesma que abençoa os filhos, é a mesma que abençoa a esposa, é a mesma que conduz o lar, é a mesma que sustenta a casa, é o mesmo que tem aliança e compromisso com as prioridades do lar. Quem pode dizer amém por isso aqui? Salmo 127, verso 1. Muitas vezes, não é nenhum desses fatores. E às vezes, quando estou falando sobre estas coisas, né, muitos olham para si mesmo, e às vezes olham para si com a ótica humana. Eu quero te levar para a ótica do salmista, a ótica divina. Salmo 127, verso 1. Olha só o que o salmista diz. Ele foi uma condição que é base para todos aqueles que querem edificar. Ele diz assim, se não for o Senhor. Irmão, você tem que entender isso. Se não for o Senhor, o construtor da casa, então será inútil. Inútil vai ser, olha só o que ele diz, trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, irmãos, claro que nós precisamos ter esse compromisso com o nosso cônjuge, com o nosso lar, com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos maridos, com os nossos filhos, mas você tem que saber que quando você cava fundo e você põe o alicerce, quem é que vai edificar? Quem é que vai construir em cima do alicerce? Segundo o salmista, 127, verso 1, é o Senhor que constrói, mas você põe o fundamento. É uma parceria divina. Em que alicerce você tem edificado o seu lar? Hoje o mundo dedica atenção às mães. Agora, como tem sido a sua atenção? Um escritor famoso, pastor Josh McDowell, ele diz assim, que o maior feito, né, que um pai pode realizar
em favor dos seus filhos é amar a mãe deles. Você quer saber o que vai fazer os seus filhos serem homens de Deus e levantarem famílias saudáveis? Eles vão olhar para você, como você trata a sua esposa. Esse homem aqui, eu concordo e assino embaixo, eu creio que Jesus também. Que o maior feito que um pai pode realizar a favor dos seus filhos é amar a mãe deles. Sabe por quê? Porque quando você ama a sua esposa verdadeiramente e faz aquilo que Paulo diz, né? Se entrega por ela, os seus filhos vão orar, vão olhar para você e sentir seguro. Ele tem identidade, ele não tem problema, né, com rejeição, ele não tem dificuldade de entender o seu destino, porque ele tem uma referência. Além de dar um presente para sua esposa, eu espero que você tenha feito isso, marido, né? Você tenha se preocupado em edificar um lar na rocha? Onde estão os maridos aqui? Vocês ouviram o que eu falei? Além do presentinho que você deu, em nome de Jesus, a sua amada esposa, né? Tá? Você tem se preocupado em edificar um lar, em amar a sua esposa? Edificar um lar onde haja diálogo, paz, alegria, amor, presença de Deus? Sim, homens? Amém? Joia. Né? Agora, um verdadeiro lar tem o contraponto. Um lar irreal. O que é um lar irreal? Irmãos, um lar irreal é um lar alicerçado na areia. E olha só o que nós encontramos aqui. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. E no momento em que a corrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. A palavra insensato no grego, a raiz da palavra é moros, né? É uma palavra que significa tolo, significa ser estúpido. É uma palavra que significa aquele que produz fatos irrefletidos e insensatos ou impensados. Morós fala da incapacidade de tomar decisões corretas. E o termo também significa aquele que não pensa para fazer as coisas. Tudo que eu estou falando aqui está saindo de fontes, né? Dicionário bíblico, dicionário Sacone, que é dicionário, né, da língua portuguesa. E a principal característica de um insensato está no foco que ele se apega. E o foco que o insensato pega para viver é o foco da aparência. Toda insensatez, irmão, está baseado na aparência ou na superficialidade. Pessoas sábias cavam fundo, pessoas insensatas só vivem no raso, só na aparência. Não trata os problemas, não vai fundo, né? Não se preocupa, não vai na raiz, na origem das coisas. Uma pessoa como essa é tola. E o tolo, portanto, é aquele que edifica sobre areia. O que é edificar sobre areia? Vamos construir aqui mesmo, não vai dar nada, não precisa nem fazer fundamento nenhum. Vamos gastar tempo e dinheiro com isso, vamos perder esforço com isso. Vamos construir aqui. Não faz sondagem, não faz avaliação. Constrói a sua família sobre ideais, sobre esperanças e prazeres temporais. Sabe o que a raiz dessa palavra aponta? Além de superficialidade, aponta para edificar algo que é só de aparência. A superficialidade também mostra uma faceta de relacionamentos que são de fachada. Casados, mas infelizes. Dentro do mesmo teto, mas divorciados no coração. Só estão por causa dos filhos, por causa das finanças. Eu não sei, querido, mas o insensato é aquele que está na superficialidade, em interesses, ou seja, ele edifica em cima do nada. Porque o dia que os filhos forem embora, a mulher pede divórcio. Porque era só isso que segurava os dois.
Na hora que o arroz sai da panela, o amor pula pela janela. Em outras palavras, né? Ele não tem dinheiro para me sustentar, está desempregado, vou embora. Está no pé. O pior é que pessoas que constroem sobre essa superficialidade, eles só descobrem quando a tragédia acontece. Ele somente vai descobrir isso quando é tarde demais. A insensatez pode vir pela maneira de conduzir as coisas dentro do lar. Irmão, se você for para a Bíblia, você vai ver que grandes homens de Deus fracassaram em alguns momentos nos seus relacionamentos. Fracassaram na condução dos filhos também. Aí você vai olhar sacerdotes como Arão, tinha lá Nadab e Abiú. E se você for olhar a história, você vai ver que quando Deus decretou um juízo sobre aqueles dois malucos que entraram no templo para fazer uma cerimônia religiosa, para colocar incenso no altar, e os estudiosos dizem que eles estavam talvez embriagados, Deus fulminou eles, matou eles dentro do altar. Estavam brincando com Deus. E Arão, o pai, não pôde nem velar os filhos, porque Arão estava na consagração. Sabe, irmãos, muitas vezes, né, existem coisas que Arão sofreu de forma terrível, não pôde nem chorar e velar os seus filhos. Agora, quando você vai olhar para outros personagens como Jó, quem lembra o que aconteceu com Jó? Jó era rico, poderoso, tinha uma família grande, tinha muitos bens, né, mas de um dia para a noite ele foi testado. E a casa foi embora, o gado foi embora, né? Os filhos foram embora, só ficou a mulher. E o que ele disse quando perdeu os filhos? Quem lembra dessa história? Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o quê? O nome do Senhor. Olha, por que ele pôde dizer essas coisas? Se você vai olhar a história de Jó, você vai ver que além de rico, além de milionário, além de uma família poderosa que ele tinha, ele era um homem consagrado a Deus e ele celebrava pelos seus filhos, ele fazia sacrifícios e ofertas pelos seus filhos. Em outras palavras, ele cuidava dos seus filhos. Então, quando Deus tirou, ele falou, bendito o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu fiz tudo o que um pai deve fazer para um filho. Ele podia falar dessa maneira porque sacrificava pelos filhos, ele cuidava dos filhos, ele zelava, ele era um pai exemplar. E na terra do qual eu nasci, de onde vim, eles diziam assim, quem não deve, não teme. Jó não temia a perda, né? Porque ele fez tudo o que tinha que fazer pelos seus filhos. Se você for olhar alguns personagens bíblicos, irmãos, né, é importante você observar que as crises, ou as maiores crises dos homens de Deus estavam no meio das famílias. E é por isso que nós estamos investindo aqui nas famílias. E hoje estamos preparando esse momento para falar sobre isso. Amém, amados? Amém. Né? Quando você olha para o maior rei de Israel, Davi, você vai ver que, né, Davi perdeu um filho. Né? Ok? Perdeu alguns filhos, né? Mas eu quero dizer sobre Absalão, que foi um dos filhos que mais causou dificuldade para Davi. Agora, se você for olhar a história, você vai ver que Absalão, ele decidiu, ele não era um traidor, ele não era um rebelde, ele não era um manipulador, mas ele se tornou assim, sabe por quê? Por causa da ausência de Davi na paternidade. E quando Davi não corrigiu Aminon, né, quando cometeu um incesto com uma irmã, Absalão falou, já que Davi não faz nada, eu faço. E você sabe o que ele fez? Está na sua Bíblia. Ele executou o irmão. Foi isso? É isso que a Bíblia diz? Agora, por que, irmãos? Né? Um filho que se levanta dessa forma. E aí, então, quando Absalão, né, derruba Davi, assume o trono de Davi,
reina sobre Israel, faz perseguição contra o próprio pai. Quando esse filho morre, esse pai chora amargamente. Tanto que os conselheiros, as pessoas que estavam ali em volta, meu Deus, mas por que ele chora por um filho que está dando trabalho? Que tomou o reinado dele. Por quê? Porque Davi sabia, lá no fundo, que Absalão estava certo quando quis tomar uma postura. Ele sabia que ele devia. Ele foi rei, ele foi sacerdote, ele foi um homem, né, respeitado, amado pelas nações. Prosperou, cresceu, Israel cresceu com ele. Mas ele não conseguiu dar atenção para os seus filhos. Irmãos, então, existem coisas que, né, nós podemos por dedução. E eu entendo que Davi sabia que ele estava em débito com os filhos, e porque ele não conseguiu pastorear o coração dos seus filhos. Então, o que eu estou dando alguns desses exemplos, irmãos, de personagens maravilhosos da Bíblia, mas que não conseguiram cuidar dos seus amados. Olha aqui para mim, irmão, cuida daqueles que são seus. Cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, cuida das pessoas que você ama. Para todos nós, mas especialmente aos pais e filhos, cuide do seu lar, que ele é único. Eu posso dar uma palavra agora aos maridos. Maridos, a sua esposa, ela é uma bênção. Ela é seu presente para edificar um verdadeiro lar. Amém, irmãos? Ok? Filhos, cuidem, amem e respeitem as suas mães. Onde estão os filhos aqui? Todo mundo tem que levantar a mão, porque quem é pai aqui também é filho. Honre e respeite a sua mãe. Como está a sua família? Você tem edificado em que tipo de terreno? Rocha ou areia? Eu quero concluir falando uma palavra às mulheres, depois aos homens e depois aos filhos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos alguns personagens, ok? E eu quero falar sobre um personagem que me encanta muito, né? E que fala de uma característica de uma mulher poderosa. Essa mulher é Débora. Débora fora designada por Deus para ocupar um cargo importante e exercer funções que eram reservadas à classe masculina lá daquela época. Débora foi a única juíza de Israel. De todos os juízes que governaram a nação, Débora foi a única mulher. Então, a história de Débora, que você pode ler na Bíblia, lá no Juízes, no capítulo 5, a sua história revela a mais retumbante das vitórias cantadas na Bíblia. Se você quer ver vitórias poderosas, existem histórias de Salomão, existem histórias de Davi, existem histórias de outros reis de Israel, mas quando você olha a história de Débora, você vai ver que a vitória que Israel teve sob a liderança dessa mulher foi uma das mais retumbantes da história de Israel. Sabe por quê, irmão? Porque Deus usa quem quer, como quer e onde quer. Quem pode dizer amém por isso aqui? Tá? Então, antes de julgar Israel, antes de se tornar uma juíza, Débora já atuava no ministério profético. Lá em Juízes 4:4, fala que ela ficava lá na tamareira, né, na sombra, e ali ela profetizava, ali ela aconselhava. A pastora Mara já pregou sobre Débora aqui, uma pregação linda, maravilhosa, falando dessa mulher plantada, dessa mulher que não deixava o seu lugar, dessa mulher que ficava ali, né, ouvindo a voz de Deus e sendo a boca de Deus para a nação. Mas, como profetiza Débora, ela não se acovardou. E a Bíblia diz que o Eterno confiou a essa grande mulher as estratégias de guerra, entregou o comando e a vitória. Então, Débora se tornou de profetisa, se tornou juíza de Israel, né? Porque Deus encontrou nela uma mulher capaz, uma mulher profundamente espiritual, uma mulher que sabia julgar e discernir com retidão. Então, de juíza local,
né? Débora se tornou, né, a governante, né? Débora foi colocada como a maior juíza de Israel. Foi estabelecida lá nas montanhas de Efraim, mas Deus elevou ela à categoria de juíza geral de Israel, né? Então, amados, o que eu quero dizer? Que Deus, quando deixa referências como essa, Deus só deixa memoriais a pessoas que se tornaram extraordinárias. Os medíocres nunca serão lembrados a não ser por suas desculpas. Nós podemos aprender muito aqui com a vida de Débora. E Débora não é uma exceção, irmãos, né? Apesar do seu ministério profético e juízo de Israel, ela sempre foi uma esposa exemplar. Do mesmo jeito que eu coloquei aqui, reis que falharam, né, na sua missão familiar, eu estou trazendo um exemplo de uma mulher que foi exemplo no seu lar. Era profeta, era juíza, e a Bíblia diz que ela era esposa exemplar para o seu marido Lapidote. Então, pela sua liderança, pela sua autoridade espiritual, pela sua credibilidade familiar, Débora se tornou uma referência para o seu povo. Abra a sua Bíblia aí, põe no telão para mim, Juízes capítulo 5, verso 7. Né? Veja só o que uma mulher pode fazer, né, quando é inspirada pelo Espírito Santo. Tá? Olha só o que esse texto diz. Juízes capítulo 5, verso 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. E levantou-se então uma mãe em Israel. Irmãos, essa história fala de uma mulher que se tornou líder. E não somente a líder, mas a mãe da nação. Alguém que profetizava, alguém que governava como juíza, né? E alguém que liderou Israel a uma grande mudança. E eu creio que a palavra que eu tenho para as mães hoje aqui, mãe, né? Você tem uma grande responsabilidade e um grande privilégio. Porque você é capaz de fazer com que pessoas, né, se você for olhar a história ali, no momento da batalha, existiam muitas vozes contrárias. Mas Débora foi uma mulher que ouviu a Deus e falou, não, é por aqui. É desse jeito. É essa a estratégia. E convenceu todo mundo que essa era a estratégia. Mulher, você não sabe do que você é capaz. Quando você é cheio do Espírito Santo. Você é capaz, né, de vencer todas as guerras e todas as batalhas no seu casamento. Você ouviu o que eu falei? Você é capaz. Débora não é uma exceção. Você pode ter a mesma atitude de Débora no seu lar. Para com seu marido, para com seus filhos. Você pode ser aquela que influencia, né, o seu marido a tomar as decisões sábias, mesmo quando ele não é sábio. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o quê? O lar. Quando um lar é destruído, irmão, é porque falta sabedoria na mulher, ou ela não entendeu o papel dela. Eu quero dizer que você, mulher, você pode muito na sua oração. Pode muito, né? Você tem um poder na mão. Né? Você precisa descobrir isso e saber que você pode edificar um lar, né? Amém, amadas? Amém. Agora, da mesma forma que existem modelos para as mulheres, tá? Existem modelos para os homens. E eu fui buscar alguns modelos e encontrei que, entre muitos pais da Bíblia, eu quis ficar com José, pai de Jesus, né? E a primeira característica que eu encontrei em José como modelo, né? Tá? O modelo feminino, que ouve a voz de Deus, que é profeta, que tem discernimento, que sabe tomar decisões sábias, que sabe influenciar e liderar. Esse é o papel, né? O grande dom da mulher. Agora, quando a gente olha para um modelo de homem, a primeira referência de um homem, ele tem que ser um provedor. Amém, homens? Amém.
Modelo de pai. Então, quando você olha para José, né? José tinha uma profissão, não tinha? O que ele fazia? Ele era o quê? Então ele tinha uma profissão e ele tinha um negócio. E por que ele tinha um negócio? Porque Jesus aprendeu dentro da carpintaria de José. Ele era não só um carpinteiro, mas ele tinha uma empresa. Ele era provedor, ele tinha um negócio. Ele tinha uma profissão, ele tinha uma forma de prover a sua família. E quando você vai olhar a história ali, em João, em Mateus, em Marcos, em Lucas, as referências, você vai ver que além dele ser um homem que tinha uma profissão para sustentar então Jesus e Maria e todos os filhos, ok? Ele era um homem protetor. Em que situação? Você lembra, né, que Herodes queria matar todos os bebês? Quando falaram que estava nascendo um novo rei, então ele mandou matar todas as crianças. E qual foi a atitude de José? Pegou Maria, colocou Maria e levou, né, nos tempos de perseguição, levou para um lugar seguro. Então a segunda característica de um pai é protetor. A primeira, provedor. A segunda, aquele que protege, aquele que cuida. Em tempo de perseguição, em tempo de crise, é aquele que dá a proteção, dá o suporte. Quem pode dizer amém por isso aqui? Tá, a terceira coisa que eu vejo na vida de José, ele era um treinador. Um pai tem que ser um treinador. Ele treinou Jesus como carpinteiro. Tanto que muitas referências para Jesus, ele era o filho do carpinteiro. Ok? E isso falava de um legado de Jesus. Jesus, né? Eu até tenho um livro que eu gosto muito, de Josh McDowell, que fala: Jesus, ele é mais do que um carpinteiro, muito mais do que isso, né? Mas ele tinha uma profissão, então ele treinou Jesus como carpinteiro. E se você for olhar José era um homem espiritual, era um homem que ouvia Deus, era um homem que tinha comunhão com Deus. Os anjos falavam com ele, ele tinha sonhos proféticos a respeito do futuro da sua esposa, o futuro dos seus filhos, o futuro da sua família. Irmão, o verdadeiro homem de Deus, ele tem que ouvir a voz de Deus a respeito, né, da sua vida. Você tem uma responsabilidade. Muitas vezes, irmãos, né, homens delegam para as mulheres o sacerdócio do seu lar. A mulher que ora, a mulher que interpreta, a mulher que tem que ouvir a Deus. Irmão, esse não é o modelo do homem do Novo Testamento. O homem do Novo Testamento pode ouvir a sua esposa, sim. Tá? Sua esposa pode ser boca de Deus. Pode ser um vaso, sim. Pode te ajudar nas decisões. Mas você é o cabeça. Você é o sacerdote. Você que tem essa atribuição de proteger, de prover, de ouvir, de direcionar e dizer: agora nós vamos para lá. Não, agora nós não vamos, nós vamos ficar aqui, nós vamos para lá. Você tem esse papel, homem. Onde estão os homens aqui? Amém, irmão? Então, tá? Isso está lá em Mateus, capítulo 1, verso 20, 24, no capítulo 2, verso 13 a 19, você que está tomando notas, você vai ver momentos em que José sonhou, que José teve uma visão em sonhos, em que Deus falava para ele, e ele ouvia a voz de Deus. Ah, mas isso era José, né? José era especial. Será que é isso, irmãos? Será que José era especial? Acho que não, né? José tinha um privilégio, mas não era especial. Abra comigo Efésios 5, 25, por favor. Efésios 5, 25 diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificada pela água mediante a palavra, e apresentá-la para si como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Qual que é o papel dos maridos? Amar a sua esposa.
Como Cristo amou a igreja. Está aí a dica para você. A gente quer finalizar, né, colocando o modelo para os filhos. Qual é o modelo dos filhos? Eu creio que, né, nesses dias a gente sai para o shopping, sai para o comércio, né, e o comércio celebra a segunda melhor data de venda depois do Natal, né? E os filhos correm às vésperas do Dia das Mães para comprar os seus presentes. Você, filhos, que você fez isso, você está em alta. Se não fez, não dá mais tempo. Agora, será que isso é o mais importante? Correr atrás do presente para a mãe? Comprar o presente ou ser o presente? O que é melhor? Hã? Para os econômicos, né, ser o presente. Você vai economizar um monte no meu bolso, né? Presta atenção. Qual é o melhor presente que você pode dar para sua mãe? Um relógio? Flores? Um anel? Um brinco? Um colar? O quê? Uma joia? Uma roupa? Se você fez isso, você é um filho abençoado. Amém? Tudo isso é muito bom, né? Agora, para você ser aquele filho mesmo, que agrada o coração da mãe, você tem que abrir Provérbios 15. Vamos ver o que a Bíblia diz. Provérbios 15, verso 20. Olha lá. O filho sábio, o que ele dá de presente para a mãe? O quê? O quê? Alegria. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Então, irmão, eu creio que além do presente que você correu atrás, né? E se você fez isso, você fez algo muito bom, né? Mas o filho abençoado, ele é um presente para sua mãe. Mas de que forma? É um presente em respeito. É um presente na forma que fala. É um presente na forma que honra. É um presente na forma que demonstra amor, carinho e cuidado com a sua mãe. E por que isso é muito importante falar aos filhos? Porque além de você ser marido, né, você que é casado, você é filho e você tem pais vivos ainda, é bom você se lembrar disso. A Bíblia tem muitos exemplos de filhos obedientes. E o próprio Jesus é um modelo de filho obediente, né? Ele falou assim, os relatos da Bíblia falando sobre Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele aprendeu e seguiu o trabalho do seu pai, e foi chamado o filho do carpinteiro. Se você vai olhar na Bíblia, você vai encontrar outros filhos que foram presentes, né? Mas o que eu quero dizer é que o filho, não é? Aqui em Efésios 6, 1 a 3, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Então, se a gente quer viver uma vida longa, nós precisamos estar atentos a isso. Amém, amados? Tá? E eu quero que você agora, nesse momento, né, esteja disposto a rever, a pensar. Pensa comigo. Vou pedir que o Ministério de Louvor seja aqui, me ajudando. Será que você está disposto a rever a maneira como você está edificando a sua casa? Como você gostaria de ser lembrado? Que tipo de memorial você está construindo? Um memorial de um pai provedor, fiel, que tem coragem de cavar fundo para edificar na rocha? O memorial de uma esposa e mãe amorosa e fiel? Se você pudesse mudar hoje, o que mudaria? Nesses minutos que temos ainda pela frente,
Fecha teus olhos aí.